Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos rever os comentários da Jovem Pan Esporte entre Flamengo e Corinthians. Ó, tá aí, ó. Tá aí o aproveitamento do Vanderlei. 5 jogos, 0 vitórias. Mas pro corintiano, pode botar na cara do Vamp, não é uma tarde de muita alegria. Pro corintiano, você vê como é que tava a carinha dele. O corintiano hoje tá chateado. O corintiano hoje tá puto. Vamos falar a verdade. Tá puto com o que tá vendo dentro de campo nesse time do Corinthians. E não é só agora com o Luxemburgo, não. Já é um bom tempo que o corintiano não vê seu time jogar bem. Já tá aqui há um bom tempo o velho Vamp desabafando no programa. Ô Tico, Corinthians não ataca, o Corinthians não marca, o Corinthians não tem pegada e nada muda. E aí a gente fica se perguntando, será que o corintiano tem que ter esperanças de que as coisas vão melhorar? Porque a sequência, a gente já vem falando há muito tempo, é péssima. É péssima, é só jogo, é só pedreira mesmo. Tem Flamengo fora, tem Argentinos Júnior fora, Fluminense em casa, Atlético Mineiro no jogo de volta e o corintiano revoltado com a situação do clube e do time, que são diferentes. Clube, diretoria, bagunça que eles fizeram e que deixou o futebol do jeito que tá. Uma boa tarde, velho Vamp, não fica triste, teus amigos estão aqui pra te consolar. Boa tarde, Mauro Betting, Vanderlei Nogueira. Ô Vamp, tá realmente de deixar o torcedor sem esperança, né? Tá, o torcedor do corintiano, eu duvido que tenha algum torcedor corintiano hoje que vá assistir a um jogo e fale, pô, hoje o time vai jogar bem, hoje eu tô confiante. Pode até pensar, não vou perder, vai que a gente acha um gol, mas jogar, o Corinthians não joga, Vamp, e faz um bom tempo. Boa tarde, Tico, boa tarde, professor Vanderlei, Mauro Betti, boa tarde a todos. Verdade, né? Um tempão, faz tempo que o Corinthians não joga bem, né? O Corinthians vem, por exemplo, a temporada de 2022, consegue ali chegar entre os 5 primeiros, que dá vaga direto para a Libertadores, mas não jogando bem a temporada. Joga uma final de Copa do Brasil diante do Flamengo, né? Talvez seja assim o melhor jogo do Corinthians, né? Na temporada passada. Começa 2023 com tempo para fazer pré-temporada, por causa da Copa do Mundo, depois não classifica no Campeonato Paulista, teve mais outra pré-temporada, né? Com o Fernando Lázaro como treinador, né? O Vitor Pereira foi embora para o Flamengo. Aí nesse intervalo de tempo, estamos indo para o mês de junho, né? Hoje 18 de maio, não veio uma grande apresentação. E agora é dentro e fora de casa, né? Praticamente deu adeus. Eu acho muito difícil classificar na Libertadores. Tão pouco agora com esse resultado diante do Atlético Mineiro possa reverter com 3-0. Com o Remo foi um sufoco, levou para os pênaltis. Imagina o Atlético Mineiro com um time mascado, time da primeira divisão, que se espera muito também do outro lado, né? E no Campeonato Brasileiro se encontra ali na zona de rebaixamento, indo para a 7ª rodada. Não é uma sequência de jogos agora, nada que não possa ser diante do tamanho do Corinthians, né? Camisa para camisa, mas quem está vestindo a camisa não está jogando nada. Um plantel caro, né? Um plantel que está entre os 5 mais caros do país, jogadores que a gente conhece, que estão bem abaixo daquilo que se pode apresentar, Juliano, Paulinho, né? Balbuena, Hildo Alberto, não são jogadores baratos, né? Aí fala assim, ó. Wagner. Não, mas aí eu já discordo. Wagner, Gil, Fábio Santos. Os caras seguraram o Atlético Mineiro, junto com o Cássio, até 65 minutos, né, de jogo. São 90. A bola não fica no meio campo, o Maicon muito abaixo. Ontem o meio campo foi Maicon, Fausto Vera e Paulinho. Mas a defesa também não tá boa, não. A defesa vai segurando, vai segurando. Uma hora alguém tem que falhar, alguém tem que errar, porque do outro lado tem jogadores de potencial, o Hulk, Paulinho, o Zaratio chegando, o Pavon. Pô, mas o segundo gol do Paulinho, Vamp, é um escândalo defensivo. Não, 2 minutos. Ele tá sozinho dentro da pequena área. Antes disso, ele já tinha dado a cabeçada. Ele tinha cabeceado o Cássio. Só que o ataque do Corinthians não chuta, não cria, meio campo tão pouco. Eu não sei se é iniciativa dos atletas. O senhor Luxemburgo, o Roger Guedes, principal atacante do Corinthians na temporada. O Roger Guedes não estava jogando lateral esquerdo. Ele, Fábio Santos. Secretário de lateral esquerdo. Os dois. E o Wesley, secretário de lateral esquerdo. Aí, ó, você tem 11 jogadores. Você não pode deixar lá o Yuri Alberto e o Roger Guedes para incomodar. Não volta vocês dois. 9 para defender. Você tem mais 9. Um goleiro que tem. Eu
tava olhando assim, digo, aí de um lado o Wesley do lado do Fagner e do outro lado o Roger Guedes. O Yuri Alberto sozinho, com uma barata tonta lá. Quer dizer, e isso não foi só esse jogo não, já foi contra o São Paulo, já foi contra o Del Valle, já foi contra o Argentino Júnior, e assim sucessivamente. Eu não vejo perspectiva de que daqui a 2 semanas esteja todo mundo jogando bem, a flor da pele, todo mundo tranquilo. A tendência para mim é só piorar. Qual o sentimento do corintiano hoje? Você como corintiano, agora não como comentarista. Então, qual é o sentimento do corintiano? Eu, como corintiano, mas eu sou um corintiano que veio de uma carreira como ex-atleta profissional. Né? Então, tenho que ter o discernimento certo e errado. Trabalho na emissora aqui, a Jovem Pan, há 9 anos. O torcedor mesmo, aquele que pega, compra seu ingresso, vai e fica ali sofrendo o dia a dia, deve ter uma perspectiva pior do que a minha. Mas qual é o sentimento? O seu, qual é? Que o ano já foi, não vai ganhar nada. Não, já era complicado jogando bem. Que o ano é o seguinte, é juntar os cascos, sair da zona de rebaixamento e tentar buscar ali, chegar entre os 8, porque às vezes Libertadores você não quer ir, você faz de tudo para não ir. Mas na América do Sul aqui, classifica no Brasil aqui, depender, você pode ir 9 ou 10. A depender do campeão da Sul-Americana e o próprio campeão da Libertadores. É tentar terminar entre os 8 primeiro. Mas você acha que não vai lutar pra não cair? Porque o Corinthians hoje tá na zona de rebaixamento. Tá hoje, acha que daí hoje, sai? Tá indo pra 7ª rodada. Mas tem muito time pior. Mas só que esses times piores ainda conseguem agredir, conseguem somar ponto dentro de casa, fazer um jogo, pelo menos, de coragem de atacar. Se você não ataca, como é que você... Ou eu vi o Luxemburgo na coletiva, falando, não, uma hora a gente vai ganhar. Mas como vai ganhar com o Roger Guedes bem longe do gol? O Elis bem longe, só se for uma bola parada quando for todo mundo. Porque criando mesmo, tabelando, chegando. Ontem chegou, tava 0x0 quando o Fausto Vera perdeu o gol, mas foi um erro grave. A defesa do Atlético. Do Atlético Mineiro. Não foi nada criado pelo Corinthians. Muito difícil. Agora, o Vamp diz, Mauro Betting, que já era. Ele fala, já era o ano. Talvez não, porque talvez uma Sul-Americana, né? A gente sabe que a Sul-Americana, que, vamos ser sinceros, é a Série B da Libertadores. Sim. E o nível é baixo na Sul-Americana. Talvez uma Sul-Americana dê pra alguma coisa. Agora, a minha preocupação maior vendo o Corinthians, que não é a preocupação do Vamp, é rebaixamento. Porque o Corinthians, ele tá na zona do rebaixamento. Ele já tá na zona do rebaixamento. Tem uma sequência horrível agora no Brasileiro. Tem o Flamengo fora e o Fluminense em casa. Sendo que o Fluminense ganha jogos fora de casa. É um time constante. Então, tem uma tendência aí do Corinthians já perder pro Flamengo e empatar e talvez perder pro Fluminense. Que eu acho o Fluminense favorito nesse confronto, mesmo em Itaquera. Mesmo em Itaquera, sim. Eu acho que o rebaixamento tem sim que ser uma preocupação pro corintiano, não pelo elenco que tem, pelo que joga. Pelo que joga. E a gente já viu elencos bons, ou não tão bons assim, né? Serem rebaixados. O Grêmio. O último rebaixamento do Grêmio foi um absurdo. Mas aquele rebaixamento do Grêmio em 2005, não. Perdão, em 2004. 2005 a Batalha dos Aflitos. 2004 era um dos piores times grandes que eu vi jogarem e merecidamente serem rebaixados. Outro dos piores é um que o Vampeta fez parte, respeitosamente, já com certo desrespeito. O Corinthians, quando caiu em 2007, era um elenco muito fraco. E como o do Palmeiras, que em 2014, que sabe-se lá os diabos como não caiu, era um time horroroso. O pior até do que 2002, que não era time para cair, mas caiu, também porque era um turno só. E o rebaixado, merecidamente, também em 2012, que havia sido meses antes campeão da Copa do Brasil. É dolorido, mas certos remédios, não sei se são remédios, mas certos tratamentos, algumas doenças, algumas mazelas, e que não são só de agora, são doloridos. Então, assim, tem que, como aliás a gente adora falar aqui nas redes sociais, tem que mandar real. O Corinthians, infelizmente, até o final do ano, deve lutar para não cair. Ainda acho que salva, mas a gente pode achar, o torcedor tem que ter fé, ainda mais um torcedor fidelíssimo como o corintiano, mas comissão técnica, diretoria e elenco não pode ser aquele papo que é manual, sabe quando você vai ticando manual para ser campeão, para Libertadores ou para ser rebaixado, é assim, time grande não cai. Alguns até não caíram, poucos, né? Cada vez menos, Flamengo, São Paulo e Santos. Mas pode cair. E trabalha para cair, ou não trabalha bem para cair. Então assim, o Corinthians, a prioridade agora é a manutenção na Série A.
lamentavelmente. E aí como é que se faz? Você precisa de dinheiro também. Da Copa do Brasil é muito difícil por enormes méritos do Galo, vamos falar já já, do Galo que merecidamente fez 2 e poderia ter feito mais, e olha que nem tá jogando tudo isso pelo enorme potencial, pelo grande potencial que tem o time do Cudê. Mas assim, Copa do Brasil é muito difícil, Libertadores dificílima pela bagunça e pelo buraco em que se meteu o Corinthians, também porque não é um grupo fácil, o do Corinthians ficou ainda mais difícil pelos deméritos alvinegros, e assim, indo para a Sul-Americana, depende de que ele pegar. Primeiro ele precisa garantir, deve ir. O Liverpool é muito fraco, o Liverpool uruguaio. Mas assim, já é uma fase complicada porque é mata-mata. E tem equipes que viram da segunda colocação do grupo que podem ser complicadas ou vivendo momentos melhores do que o Corinthians, porque é difícil imaginar um momento pior do que esse. E como destacou o Vampeta, a gente sabe, sem perspectiva. Vai mudar de novo o treinador? Pode até mudar, futebol brasileiro tem sido o Corinthians. Mas já foram 4 nesse ano. Dos 4 que já dirigiram o Corinthians, 3 ainda estão no clube. Além do próprio Vanderlei, claro, você tem o Danilo no Sub-20 e você tem, e corretamente tem o Fernando Lázaro, membro da comissão técnica. Então assim, perspectiva, pilhado, é muito ruim. E tem que mandar real. Hoje é lutar para não cair. Mauro César Pereira, ontem você foi bem direto. Você falou, não tem esperança. Com o Luxemburgo nada vai melhorar. Você foi enfático. O Vamp diz, não, eu acredito ali na 8ª colocação, um pouquinho mais pra cima, pra ir pra Libertadores. Eu e o Mauro, a gente já acha que o Corinthians tem que se preocupar muito agora com o rebaixamento. Por quê? Porque já tá na zona, tem uma sequência difícil, nada evolui, o time joga mal, mas o Vamp traz, tem time pior. Realmente tem muitos times piores que o Corinthians hoje no futebol brasileiro, eu falo em termos de futebol, de bola. Tem tantos times assim piores do que o Corinthians vem jogando. E outro, o Vamp tem razão. Tá errado o Roger Guedes voltando muito, o Wesley voltando muito, porque quando é organizado, dá certo. Você vê com o Abel Ferreira. O Rony volta pra caramba, o Dudu volta pra caramba, só que eles atacam também. O que tá certo no time do Corinthians? Nada. O desafio é esse, é mostrar algo que funcione. Ontem, após o Canelada, eu acompanhei lá, gravada já, né? Já tinha terminado a entrevista coletiva do técnico do Corinthians e, assim, quem não viu o jogo e escuta a coletiva dele, ou assiste a coletiva dele, parece que o Corinthians teve o jogo nas mãos. Ele chega a falar. Ele falou das 2 chances. Que teve, assim, o jogo, a análise do jogo na visão do treinador corintiano é assim, a pressão do Atlético não existe, a posse de bola, as finalizações, nada existiu. Só existiram ali 2 momentos ali esporádicos que o Corinthians tentou ou teve alguma possibilidade de sonhar em marcar um gol. O resto não existiu. Então, assim, além do que acontece no campo ser desesperador para o torcedor do Corinthians, as análises, as avaliações pós-jogo, elas são muito desconectadas da realidade. Então, nós temos aí um cenário que reúne a clara incapacidade de resolver os problemas do time, isso está muito claro, tá? Com uma dificuldade crônica de enxergá-los, inclusive. Se você nem os detecta, talvez alguém possa dizer, não, ele está falando isso só para consumo externo. Olha, sinceramente, não parece. Não parece. Não parece. Às vezes o técnico dá uma aliviada, tipo, vamos imaginar, você falou do Abel e o Palmeiras. Um dia o Palmeiras faz um jogo ruim, coisa rara, geralmente o Palmeiras joga bem. Fez um jogo ruim e ele está insatisfeito com os jogadores. Ele pode chegar simplesmente e falar, não, tá tudo bem, não sei o quê, mas por dentro ele pode estar com raiva da atuação do jogador, mas não vai falar porque ele não quer expor os caras. Outros treinadores, por exemplo, Renato Portaluppi, desfila à beira do campo, como fez ontem contra o Cruzeiro, gesticulando a todo instante quando 2 empates conseguidos em São Paulo. Então, esse é um cenário muito, muito preocupante. E quem marcou acham que aquilo foi pênalti, né? Então, esse é um cenário muito, muito preocupante, é desesperador. Tá aí o aproveitamento do Vanderlei. 5 jogos, 0 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, gols marcados 3, gols sofridos 9. O que aponta para uma recuperação? Nada. Digamos que ontem foi assim, perdeu, mas jogou bem. Né? Poderia acontecer, se jogar bem e acabar perdendo. Não, jogou mal de novo, é um deserto completo, o elenco não é o melhor, mas está muito longe de ser o pior. Mas qualquer elenco mal dirigido, mal treinado, mal preparado, ele pode se afundar, isso é evidente. E o peso, né, de você jogar num time grande que está na zona do rebaixamento, a gente já sabe como funciona, é uma verdadeira areia movediça. Time grande cai ali, é um elefante na areia movediça, é ruim de tirar. Quem vai puxar esse bichão para fora? Não é fácil. Então, está no começo, mas assim, eu sinceramente não vejo nada. Se no domingo, quando fizer um grande jogo, eu venho aqui na segunda-feira, olha, dessa vez jogou bem,
nasce uma esperança, mas hoje não existe nada. Estou falando o que eu estou vendo. Nada. Não, e a gente nem tem otimismo, né, Mauro, de ver o Corinthians jogar bem. Não tem. Pode até ter um otimismo de ganhar um jogo, achar uma bola como foi ontem com o Fausto Vera. O que leva a imaginar isso? Qual o sinal que é dado no sentido de uma melhora? O Atlético, por exemplo, teve um momento bem difícil, agora tem vencido os jogos e dá sinais de melhora. Ainda não está bom. Não está no ponto ideal. Certamente o Eduardo Cudê também não está satisfeito. Se o Atlético tivesse afiado, teria vencido por mais gols ontem.